E aí galera, sempre recebo muitos pedidos para falar sobre campos de força, então separei 8 momentos da Feiticeira Escarlate usando campos e escudos ao longo dos anos para a gente dar uma olhada no poder e habilidade da Vingadora nesse quesito. Lembrando que deixar o like e comentar é a melhor maneira de mostrar que vocês querem mais conteúdo como esse. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Para começar, vamos falar de Vingadores Sem Rumo, que foi um quadrinho bem legal, com a Deusa da Noite voltando com tudo, a fim de recuperar os fragmentos da sua alma e divindade. Parte do plano foi tirar a visão da Feiticeira Escarlate. O detalhe é que a deusa podia ver pelos olhos da bruxa, depois que foi enviada para a Era de Conan. Para recuperar esse fragmento e voltar para casa, os dois passaram por diversas coisas. Viajaram no deserto, fizeram acordos, lutaram contra criaturas gigantes e entraram na cidade maligna, após a Wanda criar uma pequena tempestade de areia que distraiu os guardas. Depois de uma noite inteira procurando o que queriam e com os olhos cobertos para a deusa não ver que tinham encontrado, conseguiram recuperar o fragmento e lutar contra aqueles inimigos. Tanto que em certo momento a Wanda criou um campo de força que, mesmo simples, foi um dos mais bonitos, já que a arte dessa HQ ajudou muito, e temos que ser sinceros. O negócio é que não era só ver, a Nixie sentiu que tinham encontrado o que ela queria e chegou na mesma hora por meio de um portal. Vingadores vs X-Men é uma saga cheia de ação com feitos ótimos, tanto que até tivemos aqueles momentos da Illyana sendo derrotada pela Wanda e o Namor enviado para longe com apenas um toque. Já chegando no capítulo 11, Scott e Emma estavam quase tomados pelo lado maligno da Fênix, e aí não teve jeito. No meio dessa confusão, a Emma cobriu a Wanda com fogo cósmico e a bruxa caiu, mas levantou aparentemente sem danos, porque deve ter usado a magia do caos para se proteger, e não parando por aí. Quando Magneto entrou na frente para defender o Charles, foi tomado pelas chamas cósmicas, que só foram paradas quando a feiticeira criou um campo de força ao redor do pai, e como Ciclope também foi derrubado, dá a entender que de alguma forma a intensidade da magia chegou até ele. O Destruidor é um dos maiores inimigos do Thor e logo no começo da sua solo de 98 começou um ataque, então uma equipe de Vingadores teve que entrar em ação para salvar as pessoas da destruição, enquanto o Thor criou uma tempestade grandiosa. A Wanda teve que colocar um campo de força sobre os heróis e civis para evitar que fossem varridos. A parte dela foi bem feita, mas infelizmente a tempestade não foi suficiente para derrotar o vilão, e quando o Deus do Trovão sofreu um ataque chegando perto da morte, a Wanda teve que criar outro campo ao redor dos dois, ao mesmo tempo que usava magia para salvar o amigo que já estava no reino da Hela. No fim das contas, vimos que o feitiço deu certo, porque como ele ainda não tinha morrido, a deusa da morte não podia obrigar a ficar no reino dela, o que quer dizer que teve mais uma chance de voltar e derrotar seu oponente. Para falar a verdade, é muito difícil ver algum comentário sobre como a Feiticeira Escarlate é uma boa líder, e temos um quadrinho chamado Force Works que mostra bastante disso, assim como alguns feitos e curiosidades bem legais. Um exemplo foi o capítulo 7 com ela batendo de frente com o Mandarim, que é um dos vilões mais famosos da Marvel. Naquele momento, os dois tiveram um confronto direto e ela conseguiu sobreviver aos ataques, criando campos. O detalhe é que não foram rosas ou vermelhos como de costume, mas sim num tom azul. Já se tratando dos ataques da bruxa, foram mais focados na manipulação de probabilidades, que hoje em dia não são tão frequentes, apesar dela ser uma das maiores, se não a maior nesse quesito. O feiticeiro Esmeralda já chegou com aquela pose de poderoso e arrogante, inclusive chegou mostrando que pode roubar o poder de quase qualquer um que use magia. Na Feiticeira Escarlate de 2015, ele sabia que a cada feitiço lançado era como se a alma da Wanda estivesse envelhecendo, mesmo que tivesse aparência jovem, então pensou que era o momento certo de roubar a magia dela, já que quase todo mundo ligado a esse universo mágico sente como é poderosa.
O negócio é que estavam no caminho das bruxas e ela guiou o inimigo para o local certo, na intenção da sua magia se tornar ainda mais potente. Então ele atacou e foi surpreendido por ela criando um pequeno campo de força, que foi mais que suficiente para ficar intacta, voltando bem plena a fim de roubar a magia dele, que por sua vez só pensou em fugir. No terceiro capítulo de Feiticeira Escarlate de 2015, Wanda e Agatha foram até a Irlanda, porque sentiam que tinha alguma coisa muito ruim relacionada à magia. A terra ficando infértil, o gado morrendo, a economia indo de mal a pior e tudo mais. Então foram até o ponto que tudo começou para lançar um feitiço de cura, mesmo com o dono do bar parecendo muito resistente à ideia. Quando começaram um encantamento que ia salvar o país, foram atacadas pelas almas sem descanso, forçando a bruxa a continuar aquele ritual ao mesmo tempo que criou um campo para não ser atingida pelo ataque. No fim das contas, ainda teve que fazer um banimento para aquelas almas, e como correu tudo bem, a não ser pelo bar destruído, a ideia foi entrar no caminho das bruxas para investigar ainda mais sobre aqueles acontecimentos ruins. Feiticeira Escarlate de 1994 foi um quadrinho que falou sobre a Wanda ser um ser Nexus e que uma versão de outra realidade veio para a principal na intenção de consumir o que queria, assim ficando mais poderosa e muito provavelmente destruindo a Vingadora que conhecemos. Então a heroína viveu um pesadelo bem no clima de filme de terror. Seus amigos foram transformados em monstros, e como ela não era tão experiente como hoje, não tinha muito o que fazer, a não ser entrar no confronto direto com a Lore. Ali vimos a vilã manipulando os mortos, já que seu poder era muito focado na necromancia. Inclusive também vimos a manipulação de energia, coisa que a Wanda do universo principal já era ótima, o que quer dizer que conseguiu se defender usando escudos, ao mesmo tempo que atacava com as rajadas. E para terminar, nos últimos anos, a Marvel colocou os Inumanos contra os X-Men, o que deu o que falar, mas no passado era bem comum ver essa galera próxima dos Vingadores, e não dava aquela impressão de estarem tentando tomar o espaço de ninguém. Era cada um com suas histórias, e às vezes até se aproximando das outras equipes, como a Cristal, que foi muito próxima dos Vingadores, e Quarteto Fantástico, mas ainda assim de vez em quando rolava de se enfrentarem, e foi o que vimos na Anual 12 dos Vingadores, com a Cristal atacando e a Feiticeira Escarlate criando pequenos escudos para se defender, Karnak atacando Visão e até a Mulher Hulk dando um socão no Gorgon. Mas e aí, gostaram desses momentos e feitos? Eu até podia mencionar aqui os feitos da atual HQ da Wanda, mas é bem melhor fazer um vídeo solo para ela usando Manocinese e dando forma à energia. O que vocês acham? Não esqueçam do like, e se quiserem me seguir nas redes sociais, estão todas aqui embaixo na descrição. Até o próximo vídeo.